Meus cumprimentos. O título é Péricles, século de Péricles na Grécia. Péricles nasceu em Atenas, Grécia, no ano 490 a.C., filho de rica e aristocrática família ateniense. Estadista, orador e general, um dos principais líderes democráticos de Atenas e a maior personalidade política do século V a.C. Péricles estudou com vários mestres importantes, tornou-se culto, austero e brilhante orador. Escolheu a carreira das armas, onde demonstrou grande bravura. A Era de Ouro de Atenas. O desenvolvimento econômico, político, intelectual e artístico que Atenas alcançou na época de Péricles levou o período a ser conhecido como o século de Péricles. O Pártenon, sobre a colina da Acrópole, foi construído durante sua administração, a administração de Péricles. Realizou uma série de reformas. Construiu muralhas de proteção da cidade, transformando Atenas em uma cidade armada para garantir a privilegiada posição geográfica, política e econômica. O dinheiro que antes servia para cuidar da defesa passou a ser usado no enriquecimento urbanístico de Atenas, para tornar Atenas a mais bela cidade do mundo. Péricles contratou os maiores arquitetos e artistas que vieram de várias partes da Grécia. Reconstruiu o porto e as muralhas. Sobre a coluna da Acrópole mandou erguer o Pártenon, templo dedicado à deusa Palas Atena, a defensora da cidade. No seu interior foi colocada uma estátua da deusa com 26 metros de altura, feita em mármore e as vestes em ouro. Imagina, 26 metros de altura em mármore e ouro. Péricles confiou o planejamento do famoso templo aos arquitetos Iquitino e Calícrates. A direção dos trabalhos foi entregue ao escultor Fídias, o maior de todos. Péricles participou de todos os trabalhos de construção, discutiu o projeto, escolheu os materiais e controlou todas as despesas da obra. A rápida expansão econômica e a evolução política do século de Péricles influenciou o pensamento grego. Desenvolveram-se várias tendências no campo da filosofia, procurando sistematizar e tornar lógica as explicações para o mundo. A origem da vida teve as mais diversas explicações. Para Tales de Mileto era a água, para Anaxímenes era o ar, para Demócrito era o átomo, para Heráclito o movimento e para Platão as ideias. É bom repetir. A origem da vida teve as mais diversas explicações. Para Tales de Mileto, a água. Para Anaxímenes, o ar. Para Demócrito, o átomo. Para Heráclito, o movimento. E para Platão, as ideias. Então, o século de Péricles. Reeleito anualmente durante mais de 30 anos, de 462 a 429 a.C., Péricles tornou-se o maior dirigente da democracia ateniense. Péricles promoveu a participação efetiva dos cidadãos atenienses no desenvolvimento político e social, embora os cidadãos de Atenas constituíssem uma minoria de menos de 10% da população, sendo os demais habitantes ou estrangeiros ou escravos. Durante os últimos anos de seu governo,
Péricles teve grandes dificuldades, pois Atenas dominava todas as cidades gregas, mas nem todas aceitavam a sua supremacia política, econômica e cultural. Damon foi o seu professor de música e, para além da teoria musical, ensinou-lhe as suas relações com a ética e a política. Aliás, Damon levava tão a sério a sua arte que costumava afirmar: não se pode tocar as regras da música sem perturbar no mesmo instante as leis fundamentais do Estado. Anaxágoras e Zenão de Eleia foram os seus principais mestres de pensamento. Com Anaxágoras, aprendeu a usar a razão para explicar o mundo físico que o rodeava, em vez dos tradicionais mitos da religião grega. Com Zenão de Eleia, aprendeu a doutrina monoteísta. A doutrina monoteísta. Há só um Deus. Sem trabalho, pela simples força do Espírito, põe em movimento todas as coisas. Péricles reúne na sua pessoa 4 virtudes. Em primeiro lugar, tem a inteligência, isto é, a capacidade de analisar uma situação política, de prever exatamente o acontecimento e responder-lhes com um ato. Em segundo lugar, é dono de uma grande eloquência. Dizia que cada vez que fala perante a Assembleia, depõe sua coroa de chefe, só a voltando a colocar com o consentimento de todos. É um grande orador que tem sempre um relâmpago na língua. A terceira virtude é o patriotismo mais puro. Para Péricles, nada está acima do interesse da comunidade dos cidadãos, acima da honra da cidade de Atenas. Honestidade não é qualidade, é obrigação. É preciso repetir, porque esse é o momento real de dizer: honestidade não é qualidade, é obrigação. Por último, vem o seu total desinteresse, inteiramente dedicado ao seu país, ou melhor, à sua Atenas, é inacessível a qualquer tipo de corrupção. Com estas qualidades e a esmerada preparação que recebeu, Péricles tornou-se um diplomata e político notável, dotado de um inigualável poder de oratória. Segundo Tucídides, os discursos de Péricles eram exemplo de eloquência dedutiva, alimentada pelas paixões vivas do jovem povo ateniense. A Assembleia não era um governo representativo. Neste só podiam participar cidadãos masculinos de Atenas, sendo deixados de fora tanto as mulheres como os escravos e os estrangeiros, os originários de outras cidades que não de Atenas. Péricles ia dando trabalho a inúmeros habitantes de Atenas, o que lhe granjeava elogio de todos os setores da população, tanto das classes altas devido à elevação de Atenas como centro cultural do mundo, bem como das classes mais desfavorecidas, com a criação de novos postos de trabalho. Atenas tornou-se a principal cidade da Grécia Antiga, pois teve um grande desenvolvimento nas áreas da política, do teatro, artes plásticas, arquitetura, filosofia, história, literatura, organização social e desenvolvimento urbano. Foi do Tesouro da Aliança que Péricles extraiu os fundos necessários para financiar seu ambicioso plano de construção, centrado na Acrópole de Péricles, que incluía o próprio Léus, o Párteno e a estátua dourada de Atena, esculpida pelo amigo pessoal de Péricles, Fídias, o grande escultor da história, Fídias, quase terminando. Em 431 a.C., Esparta liderou uma revolta que ficou conhecida como a Guerra do Peloponeso, 431 a 404 a.C. Atenas foi derrotada. Péricles morreu durante esse período de conflito, acometido de uma epidemia que assolou a região. Péricles marcou toda uma era
e inspirou julgamentos conflitantes acerca de suas decisões mais significantes, algo natural para uma personalidade política de sua magnitude. O fato de que também foi um orador, general e estadista vigoroso torna ainda mais complexa a tarefa de uma avaliação objetiva dos seus atos. Terminando, Péricles morreu em Atenas no ano 429 a.C. Assim como Augusto em Roma, Péricles na Grécia foi o preparador de uma atmosfera civilizatória no direito, na filosofia, na política, na administração, nas artes, aguardando o momento da vinda de Jesus. Ou seja, o século de Péricles é a preparação para a vinda do Mestre Jesus, de Jesus Cristo.